nome é Victor Gaspar Arellana, sou aluno do quarto semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia Zona Leste. Esse vídeo está sendo gravado para a matéria de Programação Orientada a Objeto e autoriza sua utilização para outras classes de professores. Nesse vídeo irei falar um pouco sobre a linguagem Java e uma de suas bibliotecas, a Java.io. Para quem não sabe, Java.io é Java Input Output. Dentro da Java.io temos diversas classes. Essas classes oferecem algumas funcionalidades tais como manipulação de entrada e saída de bytes, transferência de dados binários, manipulação de entrada e saída de caracteres, transferência de textos, buffers, melhoram a eficiência da velocidade de leitura e escrita, e conversão de formatos, textos e formato interno de dados binários. A linguagem Java é capaz de processar arquivos que requisitam grandes quantidades de dados persistentes. Esses são os dados que ficam armazenados dentro dos arquivos, sendo que a sua duração vai além da finalização de um programa. Esse processamento de arquivos é uma capacidade que o Java oferece para ler e gravar dados na memória, arquivos e conexões de rede. Quando existe um dispositivo de entrada de dados ativos, para obter dados desse dispositivo, é usada uma ação conhecida como read. E para enviar um dado para um dispositivo de saída, é utilizado o método write. Para trabalhar com entrada e saída de dados, são utilizadas algumas classes que estão dentro da Java.io. Essas classes oferecem funcionalidades como citadas anteriormente. As entradas e saídas de dados são manipuladas como sequência de bytes através das classes InputString e OutputString e as classes dependentes. Ao final dessa videoaula, você será capaz de ler e escrever bytes, caracteres e strings de ou para entrada e saída padrão, ler e escrever bytes, caracteres e strings de ou para arquivos e utilizar buffers para agilizar a leitura de escrita através de fluxos. Nessa aula vou apresentar comando para criar, excluir, copiar arquivo, utilizando classes básicas da linguagem Java, pertencentes ao pacote Java.io. Dentre elas, a principal classe, uma das principais no caso, é a File. A fim de ilustrar a utilização de tais funcionalidades, é proposta uma aplicação. Não é necessário atrelar a aplicação a uma plataforma de sistema operacional específico, obtendo boa performance e ainda possibilitando o controle de erros. Em muitas aplicações, além do desenvolvimento de regras de negócio, é necessário gerenciar arquivo, diretório, criando, excluindo, copiando os mesmos para outra localização. Para essa finalidade, o sistema operacional oferece, através do shell, um conjunto de comandos capaz de criar, excluir e gerenciar arquivo. Além de ser possível executar tal comando em aplicações Java, porém essa não é a solução ideal para ser utilizada. Também vale ressaltar que é muito comum ocorrer em situações em que projetos de software precisam ser migrados para plataforma diferente, implicando em adaptações. A linguagem Java oferece também comandos genéricos para realizar a manipulação de arquivos sem criar um vínculo forte com a plataforma, ao mesmo tempo permitindo o controle e tratamento de erros. Para tais finalidades, o pacote Java oferece a classe File. Essa classe permite a ação, a criação, a exclusão e outras operações com arquivos. Adicionalmente, o mesmo pacote também disponibiliza strings para arquivos que são canais de comunicação direcionados para gravar e ler dados de arquivos. Como dito anteriormente, nós vamos aprender comandos para criar, excluir e copiar arquivo utilizando classes básicas da linguagem Java. Para trabalhar com entrada e saída de dados, são utilizadas as classes que estão dentro do Java.io. Essas classes oferecem funcionalidades como manipulação de entrada e saída de bytes, manipulação de entrada e saída de caracteres, transferência de textos, buffers e conversão de formatos. As entradas e saídas de dados são manipuladas como sequência de bytes através das classes InputString e OutputString e as classes dependentes. As classes abstratas InputString e OutputString definem respectivamente o comportamento padrão dos fluxos em Java. Um fluxo de entrada é possível ler bytes e no fluxo de saída escrever bytes. A grande vantagem dessa abstração é que pode ser mostrada em um método qualquer que utiliza um OutputString, como um system.out, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre ele, que ele se encaixa no OutputString, e escrever um fluxo de saída para onde o método está escrevendo. Não se sabe e não importa. Quando o sistema precisa escrever um arquivo ou em uma socket, basta chamar o mesmo método, já que ele aceita qualquer filha de OutputString. A seguir, irei dar exemplos de algumas classes principais da Java.io
se a gente for falar de todas as classes que tem na Java.io, nós vamos ficar aqui para mais de horas. Eu foquei em algumas classes específicas dela e eu vou dar alguns exemplos de classe outputs também, que no caso do System.io, do System.out, perdão, e mostrarei o funcionamento de alguns métodos. A primeira classe que eu vou falar agora é a classe File. A classe File ela está presente no Java.io desde o JDK 1.0. Ela oferece uma abstração de arquivo como sendo um recurso, escondendo os detalhes do funcionamento do sistema operacional. A instância de file ela tem uma função de apontar para um arquivo ou diretório que no sistema de arquivos ele disponibiliza vários comandos para manipular o recurso referenciado ou que você solicitou. Veremos também um método com a classe, utilizando a classe file e algumas outras bibliotecas. Bom, a seguir eu vou dar um exemplo da classe file. Eu ia dar um exemplo da digitar passo a passo da classe, só que eu fiz um vídeo anterior e só esse método deu quase 20 minutos para digitar ele todo. Então eu já deixei ele pronto aqui pra gente dar uma olhada nele. O nome da minha classe é File Studio. Eu vou explicar o que essa classe faz. Ela basicamente ela pega um diretório que você vai editar do Windows e ele te fala se ele é um caminho absoluto, se ele não é um caminho absoluto e ele te fala o que contém nesses diretórios, o que contém dentro desses diretórios. Caso você digite o endereço errado, ele vai dar uma mensagem de erro. Eu vou executar o método aqui para vocês darem uma olhada, para ver como é que funciona. Eu vou fazer 3 testes, um com o endereço errado, um com caminho absoluto e um com caminho que não é caminho absoluto. Eu vou dar um Ctrl Shift F11 que vai executar meu programa. Ele já abriu o console aqui, se vocês verem aqui do lado. Entre com o endereço válido de arquivo. Se eu escrever SUZ, ele vai me dar a mensagem endereço errado. Beleza? Vou executar novamente meu arquivo F11. Entre com o endereço válido de arquivo. Eu vou dar um C2 barra invertida, que é o meu diretório raiz do Windows. Pode ver, pessoal, aqui ó. Ele entrou com o endereço válido e ele falou: o caminho especificado existe, vamos aos testes. Ele é um caminho absoluto, é um diretório cujo conteúdo tem os seguintes arquivos: minha lixeira, arquivos de programa, todos os meus arquivos. E enfim, é isso que faz o código. Bom, agora eu vou dar o exemplo do caminho que não é absoluto. Vamos lá. Eu vou executar de novo o programa aqui, Ctrl F11, Ctrl Shift F11 é o atalho. Eu vou digitar uma pasta que está dentro do meu diretório C, porém ela não é absoluto. A diferença do absoluto não é que o absoluto eu dou o caminho total até o ao endereço que eu solicito. No caso da pasta Intel, se fosse absoluto eu digitaria C2 barra Intel. No caso, estou digitando só barra Intel, ele vai me dar uma mensagem que não é um caminho absoluto. O caminho especificado existe, não é um caminho absoluto, é um diretório cujo conteúdo tem os seguintes arquivos: Extreme Graphics e Logs, são outras pastas que estão nesse diretório Intel. Bom, vou dar um exemplo agora da classe sysout para vocês aqui. Mais uma vez já deixei a classe pronta, então vamos lá. Galera, eu fiz essa classe aqui, bem simples, novamente, uma classe que não tem muito o que explicar. É basicamente um Hello World, o famoso Java Hello World. Declarei o método main, declarei uma string de nome texto e atribuí esse texto a ela. Olá, vídeo aula de PO, teste de system.out.println. E utilizei o método system.out.println texto. Se eu executar esse método, ele apenas vai me mostrar a mensagem que eu tenho aqui para
a mensagem que eu digitei ali na string. Beleza? O system.out, vocês podem ver que ele acompanha o system, o print ln no final. Ele gera uma saída de texto entre as aspas duplas, significando uma string, criando uma nova linha e posicionando o cursor na linha de baixo, o que é identificado pela terminação em ln. Vocês estão vendo no exemplo aí o print ln. Tem algumas variações do método system.out.print, que no caso eu utilizei o ln agora. Eu vou utilizar o método system.out.print, system.out.print. Vou apagar aqui o system.out.println, vou apagar a string e vou digitar system.out.print. Qual é a diferença desses métodos? Vou mostrar já. João system.out.print estuda na FATEC. Ponto e vírgula. Gente, se eu executar esse programa, percebe que ele tá saindo tudo na mesma linha. João estuda na FATEC, tudo junto. Por que ele faz isso? O println, ele funciona como o ln, ele funciona como um /n, praticamente. O método comPrint, se for observado, ele não possui o ln, por isso exibe uma string sem criar uma nova linha e deixa o cursor na mesma linha. Entendeu? Por isso que é utilizado o caractere de escape no caso do print. O ln ele já dá um pulo automático, porém temos os caracteres de escape. O que seria um caractere de escape? Ele pode ser considerado um caractere especial. É permitir inserir uma nova linha dentro dos métodos print e println do objeto system.out. A sequência de escape /n é representada por um caractere de nova linha. Vou mostrar algumas sequências de escape. Vou falar, na verdade, que é mais prático do que eu ficar digitando. Temos o /n padrão para pular a linha. Não tem, acredito que todos já conheçam esse /n. /t, que é a tabulação horizontal, ele move o cursor de tela para a próxima parada de tabulação. /r, posiciona o cursor na tela do início na linha atual e não avança para a próxima linha. /, que é as barras invertidas, ela utiliza para imprimir um caractere de barra invertida. E aspa dupla utiliza para imprimir um caractere de aspa dupla. Por exemplo, eu quero colocar alguma coisa entre aspas dentro do println ou print. Então eu digito /aspa dupla. Que aí eu consigo printar as aspas. Ok. Vimos que input stream faz parte de leitura de dados, ou seja, ele está conectado a alguma fonte de dados, arquivo, conexão de internet, vídeo, etc. O input stream nos possibilita ler esse string em byte por vez. Acontece que se olharmos na classe inputStream, veremos que ela é abstrata e nós somos obrigados a usar alguma outra classe que a implemente para fazer uso dos seus recursos. Algumas das classes são File inputStream, Buffer inputStream, Data inputStream, etc. As principais subclasses de inputStream são elas: Byte Array inputStream, os valores são originários de um arranjo de bytes. File inputStream, bytes com originalidade de um arquivo. Filter inputStream, filtra os dados de um inputStream. Buffer inputStream faz a leitura de grandes volumes de bytes que armazenam um buffer interno. Data inputStream permite a leitura e representação binária dos tipos primitivos de Java. Object inputStream oferece o método readObject para a leitura de objetos que foram serializados para um object outputStream.
E piped input string faz uma leitura de um pipe de bytes cuja origem está associada a um objeto piped out. Vou falar agora um pouco da classe outputString. Ela é uma classe abstrata que transfere sequencialmente os bytes para algum destino. Os métodos write têm a função de escrever em forma de bytes para o destino onde vai enviar. As subclasses de outputString são file outputString, piped outputString, filter outputString, byte array outputString, object outputString, data outputString, buffer outputString, printString. As classes abstratas reader e write se envolvem na manipulação de arquivos, leitura e escrita que contém caracteres. Reader é uma classe abstrata, sendo igual a inputString, é voltada para a manipulação de caracteres. Nessa classe não é possível criar objetos diretos dela. Para criar objetos é necessário instanciar uma das subclasses concretas para ter o acesso funcional especificado por Reader. Writer é uma classe abstrata que escreve string de caracteres. Os únicos métodos que uma subclasse Writer deve implementar são write, char, int, flush e close. E buffers. Buffers são entidades intermediárias entre duas ou mais entidades que produzem e consomem elementos. No buffer existe uma área de memória que é utilizada para o armazenamento temporário dos elementos que foram produzidos, mas ainda não foram consumidos. Uma das principais subclasses da outputString no pacote Java.io é aquelas que determinam o destino dos dados transferidos pelo string, que é a file outputString, né? É a facilidade para escrever em arquivos, usualmente utilizada em conjunção com as classes buffered e data. Também tem a byte array outputString, que é a facilidade para escrever um arranjo de bytes interno, que cresce de acordo com a necessidade e pode ser acessado posteriormente através do método toByteArray ou toString. E piped outputString implementa a origem de um pipe de bytes que serão lidos a partir de um projeto piped outputString. Além dessas outras classes derivadas de outputString, são aquelas que agregam alguma funcionalidade associada à transferência de informação sendo escrita. Por exemplo, a classe data outputString permite escrever valores de variáveis do tipo primitivo de Java em um formato binário portátil. Já a classe printString oferece métodos para apresentar representações textuais dos valores de tipos primitivos de Java através de métodos print e println. Objetos da classe Object outputString permite transferir a representação de um objeto serializável para um outputString. Eu vou explicar agora um pouquinho sobre a classe Scanner que eu falei lá no começo. A partir do Java 5, nós temos a classe Java útil do Scanner, que facilita bastante o trabalho de ler um input string. Além disso, a classe printString possui um construtor que já recebe o nome de um arquivo como argumento. Dessa forma, a leitura do teclado com saída para um arquivo ficou muito mais simples. Eu vou mostrar um exemplo agora da classe Scanner. Ela é do pacote Java útil, como eu disse anteriormente, possui alguns métodos úteis para trabalhar com strings, em especial diversos métodos já preparados para pegar números e palavras já formatados através de expressões regulares, e fica fácil para parsear um arquivo com qualquer formato de dado. E fala galera, vou dar um exemplo agora da classe Scanner. Novamente, eu ia digitar outra classe, mas ia ficar muito grande. Para não estender muito o vídeo, eu já deixei ela prontinha aqui. Então vamos lá. Eu dei o nome da minha classe de exemplo Scanner. Vou fechar aqui essas coisas aqui. Vou fechar o console. Fecha essa classe estava aberta. Exemplo Scanner. Esse exemplo é bem simples. A única coisa que o método vai fazer, você vai digitar a sua idade e o próprio método vai devolver a sua idade com a mensagem: você tem sua idade e anos. Não tem muito segredo, é um método simples, mas utiliza o scanner do pacote útil,
que é um pacote que utiliza bastante também, assim como o Java.io. Por que eu estou falando desse pacote? Porque no meu primeiro exemplo do File Study eu utilizei o scanner, e então, para não ficar muito confuso, eu vim explicar melhor como é que funciona o método scanner. Ok? Vamos lá, vou executar agora aqui o programa. Pode ver que o console já aparece a mensagem: digite sua idade. Se digitar a idade 35 anos, logo abaixo aparece a mensagem do sistema: você tem 35 anos. É um código bem simples, não tem muito segredo. A gente vê linha a linha o que acontece aqui, é bem simples mesmo. Aqui eu declarei a classe, que já vem declarada automático no Java. O método principal, aqui estou declarando um scanner de nome S, novo scanner, system.in. Aqui eu atribuí system.out, digite sua idade. Eu declarei uma variável int idade e novamente utilizei o método systemout.println para mostrar quantas idades a pessoa tem. É um método simples, não tem segredo, ok? Então esse é a classe scanner, beleza? Bom pessoal, isso é só uma parte do Java.io. Se for falar tudo, nós vamos ficar aqui horas e horas. Tentei focar em algumas classes que eu acho que são importantes no Java.io. Levantei alguns pontos também, comparando com alguns exemplos, facilitar o entendimento. E eu vou parando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Não vou dizer que é uma videoaula, porque eu também não tenho conhecimento tão grande assim para dar uma aula. Mas espero que todos tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço, valeu!